Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Agradecer muito ao Jorge pelo convite. A gente teve um tempo juntos lá, né, no Seminário Metodista Livre. Depois eu fui uma vez numa igreja falar quando ele era de lá. E fiquei feliz quando ele mandou lá um recadinho para mim no Messenger. E aí, você pode vir? Eu falei, claro, vamos lá. Bom, acho que uma coisa importante para a gente começar a conversar, né, vai ser uma conversa. Eu vou passar alguns slides, conversar um pouquinho com vocês, depois a gente, né, ouve também vocês. Uma coisa importante para a gente começar a nossa conversa é pensar quais são os laços que você tem construído com você mesmo, né? Nós estamos vivendo um tempo que tem trazido muita dificuldade para todos nós, não é verdade? Vocês também não estão com saudade de encontrar as pessoas, com vontade de fazer algumas coisas que a gente não está podendo fazer, todo mundo muito confinado, né? E existiu, eu penso que gostar da nossa companhia é um bom começo para a gente construir laços, né? Trouxe aqui uma frase que eu acho que é bem interessante, do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo contemporâneo, morreu agora há pouco tempo, já veio ao Brasil, e ele tem uma frase que vai falar um pouco sobre essa questão dos laços que a gente estabelece com a gente e com os outros. Isso como base para pensar na questão da autoestima que vai chegar já já. Então ele põe assim, olha que legal. Vínculos frouxamente atados para que possam ser desfeitos sem grandes delongas quando os cenários mudarem, o que na modernidade líquida, de certo, ocorrerá repetidas vezes. As pessoas fazendo laços e vínculos, sabe quando a fitinha fica quase amarrada, mas está solta? Então, uma puxadinha desmonta o laço. É isso que o Bauman queria dizer, né? Que os laços entre as pessoas, na modernidade, parecem muito frouxos, porque eles podem se desfazer rapidamente e depois faz outro laço, e depois faz outro, e desmancha de novo. Seja isso nas relações familiares, seja nas relações entre amigos, nas relações de trabalho, vínculos muito frouxos. Vai pensando sobre isso. Trouxe aqui Quem assistiu esse filme? Eu gosto muito desse filme. Lembra, né? O Náufrago. Você assistiu esse filme, O Náufrago? Esse filme mostra a importância do vínculo com o outro. Ele faz, quem assistiu lembra disso, né? Ele pega uma bola, ele está numa ilha, né? O navio naufraga, ele fica numa ilha, outra pessoa que estava com ele morre, e ele fica sozinho. E esse tempo de estar sozinho vai angustiando de tal modo que ele pega uma bola, pinta a bola e começa a se relacionar com a bola, como se ela fosse uma pessoa. E é tão incrível, porque quando a bola cai no mar, ele chora. Era uma bola. Mas a importância, a necessidade que a gente tem uns dos outros, Deus nos fez assim, né? Precisando da presença do outro, precisando da companhia do outro, da opinião do outro, da presença, das ideias, né? E é interessante o que acontece nesse filme, porque ele vai ficar tão angustiado de saber que aquela companhia se foi, né? Porque cai no mar a bola, imagina, né? Nunca mais ia encontrar. Isso mostra a importância de estabelecer vínculo. Pus aqui um texto de Provérbios, que eu gosto muito, que diz assim: quem se isola busca interesses egoístas, quem se rebela contra a sensatez. Nós estamos num tempo de isolamento, aí a gente podia dizer, puxa, mas esse texto, né, isolar é o que a gente está precisando agora. Mas acho bacana a gente pensar que nós tem muita gente falando que a gente está em isolamento social, não é assim? Eu acredito que nós estamos em isolamento físico, mas não social. Porque o que nós estamos fazendo aqui é aproximação de uns com os outros, é
lembrar, né, conversar com o outro, olhar o outro. Então, a aproximação acontece, ela só não é física, né? Por enquanto, né, enquanto a vacina não vier, né, a gente vai segurando um pouquinho a aproximação física, mas a aproximação social, a aproximação do outro é muito importante. Então, o isolamento é algo que pode prejudicar a nossa autoestima. E aí, o isolamento é social, não só o físico. Porque o físico também nos incomoda muito, tá incomodando muito. Hoje eu conversei à tarde com um grupo de senhoras idosas, e a grande, né, falando um pouco sobre sentimentos, tal, e o grande sentimento revelado lá pelo grupo, bastante, era a saudade, né? A saudade de encontrar os netos, saudade de encontrar pessoas, saudade de ir em alguns lugares, né? Então, esse é um tempo em que a gente, de alguma maneira, está isolado, mas a gente não precisa estar socialmente isolado, e estar na companhia do outro pode ser de grande valia para a nossa autoestima. Outra coisa que eu pus aqui, isso é uma ideia do Lev Vygotsky, que é um psicólogo russo, né? Morreu há muito tempo atrás, e deixou uma teoria que fala muito sobre a importância do outro para que eu me humanize. Então, ele diz o seguinte, que o homem só se humaniza a partir do contato com outros humanos, na companhia do outro. Se você pegar, tem até filme sobre isso, né? Desenho animado, Mowgli. Se você pegar uma criança recém-nascida, deixá-la numa floresta, num espaço que não há nenhum outro humano, essa criança não aprende a andar, não aprende a falar, não aprende uma série de coisas que são questões que nos humanizam, que nos tornam de verdade humanos. Então, essa capacidade de nos humanizarmos depende muito do contato com o outro, né? O Vygotsky diz assim, a experiência individual expande-se, aumenta, alimenta-se e aprofunda-se, graças à apropriação da experiência social. Aquilo que é coletivo alimenta o que é individual. A igreja é um espaço por excelência para isso, para nos humanizar, para nos dar do coletivo, a partir do coletivo, nos transformar no individual. Pus uma frase do Chaplin, né? Olha que legal, ele diz assim, cada pessoa que passa na nossa vida, passa sozinha. Porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa pela nossa vida, passa sozinha, mas não nos deixa só. Porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Não é bonito isso? Quem passou pela sua vida, você não foi mais igual depois que alguém passou, nem você e nem o outro. Claro que a gente pode passar pela vida do outro e deixar a vida do outro pior, né? Conhece gente assim, que você tá feliz, daí você encontra a pessoa, você fica para baixo, né? Não é esse o caminho. Mas a ideia é quando a gente se aproxima do outro, o outro nos muda. Bom, e aí, entrando mais diretamente no nosso tema, da autoestima, e eu trago a partir de uma teoria da psicologia, que chama-se teoria histórico-cultural, que dá um valor muito grande para a cultura, para a história, para o social. Então, é para a gente pensar que a autoestima não se constrói do nada, né? Não é assim, eu tenho uma autoestima baixa, problema meu, eu que construí essa autoestima baixa. Não. A ideia sempre é que a autoestima é construída a partir das relações sociais, culturais, dos contextos que a gente vive, das coisas que disseram desde criança. Não é natural, ela não aparece do nada. Ela se constitui a partir das nossas relações, inclusive das nossas relações com Deus, né? Das relações entre nós, como humanos, e das nossas relações com Deus. Não é natural ao acaso, ela é construída. Pode ser predominantemente negativa ou predominantemente positiva. Eu posso pensar de mim, a respeito de mim,
basicamente sobre os meus defeitos, sobre os problemas, sobre as coisas que eu não sou, que eu gostaria de ser, ou eu posso pensar sobre mim como alguém criado por Deus, com possibilidades, com potência, com potencialidades que podem ser cada vez mais desenvolvidas para o benefício próprio, para o benefício de quem convive com a gente e para a glória de Deus. Eu pus aqui, se recorrente tende a se estabilizar. Por quê? Porque se eu vou ouvindo algumas coisas negativas sobre mim durante muito tempo, é possível que eu pense aquilo sobre mim. Uma vez eu estava andando na rua, né? E tinha duas pessoas atrás de mim que tinham uma criança entre elas. E eu não fico ouvindo conversa dos outros, mas também não vou andar com a mão no ouvido, né? Eu estava lá e estava andando e ouvindo elas conversando. E uma dizia para a outra assim, eu não sei a quem que isso aqui puxou. Que criança? Mas começaram a fazer 1000 críticas para a criança. Eu não resisti, dei uma olhadinha para trás. E era uma criança muito pequena, que olhava para uma pessoa, olhava para outra, as duas falando sobre ela, só coisas negativas. É bem possível que essa criança, se ela vai crescendo assim, ela precisará lá na frente rever aquilo que ela pensa sobre ela, porque essas ideias vão impregnando, né? E o bacana pensar é que é modificável, que a gente não é fadado a ser aquilo que disseram sobre nós durante anos. Muitos de nós, na infância, ouviram coisas na casa, na família, na escola, dos amigos, coisas que marcaram. Mas é tão bom saber como Deus pode nos transformar, e transformar inclusive as concepções que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então, é possível construir uma outra consciência a partir daquilo que eu vou repensando sobre o que os outros disseram de mim. E aí, uma pergunta para você. Você gosta da sua companhia? Você gosta de estar com você? Porque tem gente que não consegue ficar consigo mesmo. E estar na própria companhia, e nunca estamos sozinhos, né? Se pensarmos que quando estamos só na nossa companhia, estamos com Deus também. Então, nunca estamos totalmente sozinhos. E é interessante pensar que a diferença entre solidão e solitude. Solitude é o que está acontecendo com essa moça aí da imagem. Ela está sozinha num espaço onde não há outras pessoas, na sua própria companhia. Isso é solitude. Solidão é o sentimento de abandono. Dá para entender? Fui abandonada. Hoje, na conversa que eu tive com essas senhoras, que era tudo remoto, né? Hoje em dia, nossas reuniões são todas remotas. E eu fiquei impressionada com uma senhora que disse, eu estou me sentindo muito sozinha, porque a minha família praticamente me abandonou aqui, para eu não sair de casa e para ninguém vir aqui, mas eu estou me sentindo abandonada. Isso é solidão. Essa sensação de abandono. Agora, ficar sozinho consigo mesmo, de boa, é solitude, né? Sem a companhia do outro, mas sem essa sensação de abandono. Que é isso que eu coloquei aqui, né? Solitude ou solidão? Como é que você está? Né? São perguntas. Eu não tenho a pretensão de dar respostas. A psicologia não tem todas as respostas, mas eu trouxe algumas reflexões para você pensar. Você fica mais com solitude ou com sensação de solidão? Porque muitas vezes a sensação de solidão, essa percepção de que me abandonaram, é porque eu não gosto da minha companhia. E talvez eu não goste da minha companhia por conta da minha autoestima. Pus aqui 3 direções para amar, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a força, não é isso que a Bíblia diz? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é muito bom a gente pensar que o amor, então, é um amor em 3 direções, né? Amor a Deus, amor ao próximo, mas o amor ao próximo tem um critério.
O critério é amar ao próximo do jeito que eu amo a mim. Portanto, se eu não consigo gostar de mim, é muito difícil eu estabelecer bons relacionamentos. Porque nem eu gosto de mim, eu não consigo gostar do outro com a intensidade que eu poderia gostar. O Sócrates, né, fala, conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Porque às vezes a gente se surpreende com a gente mesmo. Você já se surpreendeu com você? Eu já. Pensar algumas coisas, você fala, gente, como é que eu pensei isso? Que coisa, não devia ter pensado uma coisa assim. Me surpreendo comigo. E estar sempre em processo de autoconhecimento é um exercício muito bacana. Parar para pensar, por que será que eu disse isso? Por que será que eu fiz isso? O que está por trás? Pensar sobre a gente, refletir um pouquinho sobre a gente, e às vezes o único jeito disso é na solitude, é ficando quieto, sozinho, consigo e com Deus, e às vezes diante de Deus, expondo aquilo que eu vou pensando sobre mim. E aí eu faço duas perguntas aqui, né? Quais são as suas principais qualidades? Eu vou dar um minutinho aí para você pensar. Depois, quando a gente for bater papo, aí a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Quais são suas qualidades? O que você acha que você faz bem feito? Porque às vezes a gente tem a impressão que admitir que a gente faz uma coisa bem feita, que a gente tem uma qualidade, é falta de humildade, não é? A gente, às vezes, pensa isso, né? Não, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não faço nada direito. As pessoas me elogiam, eu falo, não, imagina, não é verdade. Não consegue olhar para si e falar, olha, como Deus me deu essa qualidade, que bom que eu posso servir o outro com essa minha qualidade. Não é um olhar arrogante, é um olhar para a gente mesmo que faz a gente voltar para o Criador. Não é bacana isso? É como se você estivesse observando num museu, né? Hoje os museus são todos virtuais, né? Num museu, observando um quadro, e à medida em que você elogia aquele quadro, você está elogiando o pintor. Indiretamente, não é assim? Então, quando eu consigo ter percepção sobre as minhas qualidades, eu posso remeter isso a Deus que me criou assim. Por outro lado, como humanos falhos, pecadores, nós temos algumas dificuldades. Quais são suas principais dificuldades? O que você precisa lutar para superar? Pensa um pouquinho. Quais as suas qualidades principais? Quais as suas principais dificuldades? Aquilo que você precisa melhorar. Eu gosto desse quadrinho, né? Olha que bonitinho, né? Ele está se olhando. Na verdade, é uma vassoura, né? Que está por trás ali. E ele está olhando como se fosse ele, né? É quase uma brincadeira, né? Sobre a autoestima. Bom, uma definição de autoestima, um sistema de ideias e sentimentos sobre nós mesmos. Geralmente, a autoestima são os sentimentos que a gente tem em relação a gente. E a autoimagem, os conhecimentos, aquilo que eu penso, né? Os sentimentos, das emoções e aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Sempre nesta ideia de potencialidades e limitações, de pontos fortes e pontos fracos. Às vezes a gente tem a impressão que quem sempre se desqualifica é alguém que pode não ter uma boa autoestima. Quem sempre se qualifica, quem se acha melhor que o outro, provavelmente também tem alguns problemas de autoestima. Como é que a gente forma a autoestima, já que eu falei que ela é construída? Então, eu pus aqui algumas coisas, alguns elementos que nos ajudam a formar a nossa autoestima. Primeiro, nossa história de vida. Lá atrás, as coisas que aconteceram, as pessoas, a família, os pais, as convivências, os irmãos, as situações que a gente viveu mais difíceis ou menos. Isso nos ajuda a formar quem nós somos, quem pensamos sobre nós.
Os padrões de exigência do mundo moderno. Existem alguns padrões que as pessoas devem ser, né? Em termos de estética, né? Que todo mundo tem que ter alguma estética de alguma maneira, isso é muitas vezes a própria mídia, né? Dizendo como é que você tem que ser, né? O pensamento, aquilo que eu consigo ir pensando sobre mim. Tem um texto bonito em Provérbios que diz assim, aquilo que ele imagina em sua alma, assim ele é. Olha, que forte isso. Conforme eu vou pensando coisas sobre mim, isso vai me transformando naquilo que eu penso. Imagens distorcidas. Quem é de uma geração mais antiga como eu, talvez vocês que são mais jovens não lembrem, mas quem é de uma geração mais antiga vai lembrar que em parquinho de diversão, de vez em quando, tinha aqueles espelhos. Sabe aqueles espelhos que distorcem a imagem? Lembra disso? Você olha e você fica bem grande, bem alto, bem baixinho, vai mudando a sua imagem. Muitas vezes as pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo e vão ficando adultas, e na vida adulta vão tendo imagens distorcidas, como aqueles espelhos. Eu não sei exatamente como eu sou, eu não consigo me olhar com clareza sobre o que eu sou. Esse texto, eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero indicar para vocês a leitura, né? O texto lá de Números 13 e 14. Uma situação, né? Josué e Caleb vão fazer um reconhecimento de uma terra prometida por Deus. E vão 12 e voltam 2 animados. E os demais desanimados. É muito legal esse texto, porque os que voltam desanimados e falam para Moisés assim, esquece, não dá, aquela terra é cheia de gigantes. E nós ficamos como gafanhotos diante da... Olha que não é pouco, hein? Porque uma coisa é imaginar gigante e comparar isso a pessoas, mas eles comparam gigante a gafanhoto, quer dizer, está lá, né? A diferença é enorme. É assim que essas pessoas voltaram se vendo. Menos Josué e Caleb, que conseguiam ver no que estava acontecendo ali, nas dificuldades que eles teriam, a mão de Deus para supri-los. Então, este olhar de se sentir gafanhoto diante de gigante tem a ver com autoestima. Eu pus aí algumas implicações, estou cuidando aqui do tempo, algumas implicações da autoestima inadequada. Ela paralisa potencial, coisa que você poderia ser, poderia fazer, fica paralisado. Destrói sonhos. Você sonhou, mas desiste, desanima, porque acha que não vai ser capaz de atingir. Afeta os relacionamentos, eu falei sobre isso. Se você não se ama, você tem mais dificuldade de amar as outras pessoas, né? E algumas dicas para desenvolver, para a gente já ir caminhando para o final. Para desenvolver uma autoestima adequada. Primeiro, a importância do autoconhecimento e autopercepção. Aquilo que eu falei no comecinho. Ficar sozinho consigo mesmo, pensar sobre si, colocar diante de Deus as coisas que vai pensando, as percepções que vai tendo sobre si mesmo e se conhecendo melhor. Tem gente que não se conhece gente assim? Você fala, puxa, você é uma pessoa muito nervosa. A pessoa fala, eu? Imagina, mas todo mundo está vendo que é. Mas ela nega, provavelmente porque não se conhecem muito bem. Pedro foi né? Pedro passou por isso, falou para Jesus assim, onde for eu vou segui-lo, eu vou até o fim. Não se conhecia. Jesus falou para ele, espera um pouquinho, que você vai ver quem você é, né? Um pouquinho depois, ele reconhece quem ele era. Evitar comparações. Evite comparar. Deus nos fez únicos. Isso é lindo. Ninguém no mundo é igual a você, igual a mim. Isso é de uma criatividade de Deus incrível. As pessoas são diferentes. E a comparação traz muitos prejuízos. Lidar adequadamente com os erros. Outra coisa para melhorar a autoestima. A gente erra. E se a gente passa o resto da vida em cima do erro,
voltando no erro, lembrando do erro, se martirizando com o erro, ao invés de fazer do erro alguma coisa que me impulsiona para frente, para o próximo acerto, é mais difícil eu desenvolver uma boa autoestima. Arriscar-se a enfrentar obstáculos. Arrisque-se. Coisa que você acha que você não vai ser capaz, tenta. Porque quando a gente consegue superar, a gente melhora a nossa autoestima. Pois lá, né? Aprender a reagir a críticas e elogios. Reagir à crítica sem ficar magoado e reagir a elogios agradecendo. Porque tem gente que não consegue. Já conhece gente assim? Você fala, ah, que vestido lindo. A pessoa fala, não, imagina, é velho. Não consegue falar, obrigado, eu também acho bonito. Né? Estabelecer metas e desafios para atingir. Nem superestimar-se, nem subestimar-se. Esse texto de Romanos diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Olha que bonito. Nem menos, nem mais. Mas conseguir pensar com clareza sobre si mesmo, né? Ser instrumento de ajuda para o outro. Uma boa receita para melhorar sua autoestima é desenvolver generosidade, solidariedade, olhar para o outro que está do seu lado e se doar. Esse é um tempo que estamos vivendo onde muitos têm sido incentivados a se doar. Gratidão, o Salmo 119, né, que diz, o Senhor me formou de modo assombrosamente maravilhoso. Olha que coisa, que declaração de Davi, que tinha errado, que tinha tantos erros, que falhou várias vezes, mas ele dizia, Deus me formou de um jeito assombrosamente, incrivelmente maravilhoso, né? Pus aqui um quadrinho para a gente ir encerrando, né? Davi era excluído, né? Nem olharam para ele, nem quiseram lembrar que ele tinha mais um irmão. Moisés era gago. Jeremias, muito novo. Até quando você vai olhar para o que é e não para o que Deus pode torná-lo? Essa é uma boa pergunta. O que Deus pode fazer de nós? Não necessariamente só o que nós somos. Como meta, buscar um equilíbrio para a sua autoestima, orar por transformação, muito bonitos esses princípios que vocês leram no começo. Orar por transformação, não é acomodação, dizer, eu sou assim mesmo, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, Deus vai nos alterando, nos transformando. Jesus nos vê além daquilo que nós somos, né? Jesus passou as pessoas que passavam pela vida de Jesus não saíam iguais, porque Jesus via além, Jesus viu além do Zaqueu, cobrador de impostos, desonesto. Jesus olhou além. Jesus olhou além da mulher adúltera. Ele não olhou só porque ela era ali, mas ele olhou porque ela poderia vir a ser. E esse texto fala que Deus começou a boa obra em nós e vai completá-la. E essa ideia de construção, né? Deus está fazendo em mim, em você. E pouco a pouco Deus vai completando. E é isso que nos estimula a continuarmos e a trabalharmos nossa autoestima. Acho que é isso. Deus nos abençoe muito, muito obrigada. E agora a gente pode, acho que, conversar um pouquinho, tem ainda um tempinho. Pessoal, quem quiser pode mandar perguntas aqui pelo chat. Já temos algumas perguntas, então vou estar passando para você, né, Roseli? A primeira pergunta é... Vamos ver se eu sei a resposta, né? Ah, sim, com certeza. Como podemos ficar atenta, como mãe ou pai, para ajudar o filho a ter autoestima adequada, entre aspas, né? Sem tornar uma pessoa orgulhosa ou que se vitimiza? Olha, tá aí uma arte, viu? Essa resposta vale $1 milhão. É claro que a gente pode pensar em algumas coisas práticas, no sentido de construção da autoestima do outro. E é bacana você falar sobre filho, porque é isso. Nós somos responsáveis, de alguma maneira, também pela construção da autoestima dos outros, em especial das crianças e jovens, que crescem ouvindo coisas. Então, acho que uma dica é conseguir ajudá-lo
Ajudar os filhos a perceberem as suas potencialidades e as suas dificuldades. Aquilo que eles precisam melhorar. Coisas que precisam ser expostas, lembradas a eles. Por outro lado, elogio para aquilo que eles fazem bem feito. Muitas vezes nós, como pais, ficamos muito atentos quando os nossos filhos erram. Mas o que eles acertam, a gente não diz nada, não é verdade? A gente fala, não fez nada mais que obrigação acertar. Se a gente consegue, nos acertos, estimular, esse estímulo para o acerto vai reduzir um pouquinho aquilo que ele pode estar tendo mais dificuldade para superar. Então, acho que um segredo aí é conseguir equilibrar as nossas palavras. As palavras de crítica, porque há famílias onde só há crítica, há crianças que crescem com crítica todo dia, essas pessoas vão ter mais dificuldade com a sua autoestima. E há outros que só crescem com elogio. Você é a criança mais linda do mundo. Uma criança que cresce assim, ela pode virar uma criança arrogante, achando que todo mundo é menos que ela. Então, acho que como pais a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Como é que eu faço crítica, mas também faço elogio? Como é que eu mostro dificuldade, mas mostro potência? Faço a criança, o adolescente perceber como ele superou coisas. Isso vai ajudando a melhorar a autoestima. Não sei se respondi. Temos mais uma pergunta aqui. Em caso de depressão, né, no caso de uma pessoa que está passando por depressão, conseguir seguir as dicas que você falou é um pouco difícil, né? Então, como ajudar essa pessoa que está passando por um momento difícil, como depressão? Bom, a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente fala em depressão, né? Porque depressão é uma doença que precisa de tratamento. E, claro, há o tratamento médico, o tratamento psicológico, o tratamento espiritual, né? Então, quando a gente consegue fazer combinação dessas coisas todas, é possível superar. Então, é preciso ter alguns cuidados, porque uma coisa é uma pessoa triste, chateada, outra coisa é uma pessoa que está com depressão. Nós estamos vivendo Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é para nos relembrar, nos lembrar e fazer a sociedade ficar atenta em relação ao suicídio. Muitas das pessoas que se suicidam estão em depressão profunda. Então, é preciso separar as coisas, né? Estas pessoas em depressão profunda, elas precisam de um tratamento, precisam de uma alteração vinda a partir de profissionais de saúde, né? Agora, claro que às vezes a gente se sente meio deprimido, meio triste, meio chateado, meio de mal com a vida, né? Este é um outro espaço, e eu penso que aí, lembrar o que Deus já fez, lembrar o que você já conseguiu, pode ser um caminho de ajuda. É claro que as dicas que eu dei não são receitas de bolo, porque eu sei muito bem que quando a gente está passando uma situação muito difícil, é difícil a gente olhar com um olhar mais positivo. Mas é um exercício. Acho que é um exercício que nós vamos fazendo sobre nós, de pensar, tá, hoje eu não estou bem, mas ontem eu estava melhor. Ou amanhã eu posso estar um pouco melhor. Eu vou quase que passo a passo, dando pequenas metas para mim mesmo, para que eu possa ir superando essa dificuldade de uma autoestima. Caí? E Caiu. voltei. Tá. Imaginei. Eu vi que estava... Ok. Voltou? Voltou meu som? Voltou a imagem? Voltou Sim. tudo? Ok. A internet agora, de vez em quando, faz essa graça, né? Não tem como. Então, mas o que eu estava comentando é isso, né? Eu acho que realmente quem está em depressão precisa de mais ajuda do que só algumas dicas. Mas as dicas podem ajudar a achar talvez pequenas metas, pequenos objetivos que você vai conseguindo atingir. Põe um objetivo curto, não pense coisas... É como se você, sei lá, quer emagrecer e aí você fala, eu vou emagrecer 10 quilos de uma vez. Esquece, você não vai conseguir. É preciso ir por
gramas, né? Claro que esse é só um exemplo, mas a ideia é quando tenho alvos mais curtinhos, eu consigo atingir aquele, olhar para trás, vi que eu consegui atingir, então eu vou para o próximo e depois para o próximo. Isso me ajuda mais a ter uma possibilidade de superação. Eu gosto aquela corrida de obstáculos, sabe como é? Que a gente corre um pouco, daí tem que pular, depois corre mais um pouco, tem que pular. É uma corrida bem complicada essa, porque tem que fazer esforço, empenho, velocidade, e depois tem que frear a velocidade. E eu sempre fico imaginando quem chega lá na frente, ganha essa corrida, olha para trás e vê quantos obstáculos superou. E talvez isso anime para ir para a próxima corrida. E eu penso que na vida é assim, né? Tem vários textos na Bíblia falando lembrai-vos, né? Ixi, os discípulos Jesus acabava de fazer as coisas, daqui a pouco eles já tinham esquecido. Jesus falava, eu não acabei de falar isso. Os salmos, cheios de lembrai-vos do que Deus já fez. Talvez esse seja um bom caminho para a gente ir melhorando a autoestima. O que Deus já fez em mim? O que Deus já mudou em mim? Isso me anima a olhar para trás e ver que se eu já superei esse, eu posso superar outros obstáculos. E aí, vencer também a depressão nesse sentido. Mais uma pergunta aqui. Quando a baixa autoestima se desenvolve através do outro, como resgatar a autoestima? A baixa autoestima, geralmente, ou a baixa autoestima, ou uma autoestima mais ajustada, se desenvolve a partir do outro sempre, né? Uma criança nasce, ela vai crescendo e aí ela vai ouvindo coisas e ela vai vendo situações e as pessoas vão colocando ideias e ela vai crescendo e quando ela chega lá na frente, ela tem clareza sobre o que ela é. Ela constrói o que ela é a partir daí. Mas foi o que eu falei, né? O bacana é que Deus nos fez com capacidade de modificar a nossa história. Eu não preciso repetir a história. Tem pessoas que tiveram uma história de infância, de adolescência muito difícil. Eu não preciso me valer só desta história. Eu posso construir outra história a partir de agora, tendo outros objetivos, olhando para aquilo que Deus já fez comigo e para o que Deus pode fazer. Lembrando disso que eu falei, né? Jesus olhava para as pessoas e não via o que elas eram, viu no que elas poderiam se tornar. Então, quando a gente consegue olhar para a gente assim, pensando, olha, eu ainda não sou o que eu gostaria. Várias vezes a gente pensa isso. Eu penso isso de mim várias vezes. Faço algumas coisas e falo, gente, eu não podia estar fazendo isso mais. Mas eu vou para frente, porque se eu ficar o tempo todo já imaginando que eu não vou ser capaz de superar, isso vai ficar mais difícil para superar. Então, eu imagino que a companhia de Deus é o caminho bem importante para a gente se desvencilhar da história passada, daquilo que disseram sobre mim, porque eu sou filho amado de Deus. É muito lindo pensar que Jesus mandou seu filho para morrer por nós. Era o único filho. Então é um valor que Deus dá para o ser humano incrível. E Deus não dá um valor para o ser humano de uma forma geral. Ele dá para cada um. Ele conhece o nome, não é assim que a Bíblia diz? Sabe o nosso nome. Sabe coisas a nosso respeito que nem nós sabemos. Então, talvez essa certeza de que Deus vai me transformar, que eu estou em obras, né? Como eu pus lá, a gente está em obra, a gente vai sendo transformado. Isso nos anima a sair talvez daquela paralisação do que já disseram, da autoestima baixa, mas a superar. E talvez uma dica boa, escreva suas qualidades. Pergunte para as pessoas, o que você tem melhorado? No que você tem melhorado? Isso nos anima a ir para frente, sem arrogância, mas com a certeza de que é Deus que está nos melhorando e nos transformando. Mais uma pergunta. Tem um netinho de 2 anos e toda vez que ele sente que cometeu um erro ou se deu mal, ele fica sem graça e procura ver se estamos olhando para ele. Temos que disfarçar para ele não ficar sem graça e não chorar. Como devemos proceder? Isso pode se tornar um problema maior? Acho que com
2 anos ele está testando, né? Ele está vendo qual é a reação das pessoas quando ele erra. Aliás, isso é uma coisa interessante para pensar como pais, como avós. Nós somos muito preparados como pais, como avós, a subir no pódio com os filhos, não é assim? Imagina, né? Desde que gesta uma criança, né? Desde a gravidez, a gente imagina, né? Indo para o pódio, receber medalha com o filho. Acontece que eles não recebem só medalha, eles erram, eles falham. Então, como a gente reage aos erros próprios e aos erros do outro, vai ajudando as crianças e jovens a lidarem também com os seus erros, não é? Agora, com 2 anos, é possível que ele está testando, né? Ele está vendo como é que as pessoas reagem quando eu erro. Às vezes dizer, eu também já fiz isso, eu também já errei assim. A vovó também erra de vez em quando. Alivia um pouquinho essa necessidade de agradar, né? Porque as crianças querem agradar, né? Querem mostrar para o outro que elas estão fazendo certo. Então, é um pouquinho, talvez um pouquinho nesse caminho. Mas mostrar os erros da gente também é bem legal, inclusive como pais e filhos. Mostrar que a gente também erra, pedir perdão. É um caminho para dar chance para o outro não se acomodar no seu erro, mas ao mesmo tempo não achar que não vai ter solução, que seu erro é permanente. Não é, né? Aquele que começou a boa obra em vós vai completar. Então, não acabou ainda, né? Ele vai completar a obra que ele começou em cada um de nós. É uma pessoa aqui que está perguntando, né? Ele até dá um mini testemunho dele. Ele fala assim que ele passou por alguns traumas na infância, né? Que se prolongaram ao longo da vida, que muitas vezes foi hostilizado, né? Por familiares, professores e colegas, né? Ele é formado, tal, tudo, viajou, tal, né? E às vezes ele tem ideação suicida, né? Ele já passou por coisas pesadas, já foi julgado assim injustamente, né, pelos atos dele, etc. E hoje, né, um homem formado, um adulto, né, ele tem muita dificuldade em perdoar as pessoas. Ele convive com todos esses traumas, né? Ele passa por tratamento, tem um psicólogo, etc. e tal, mas como posso, né? A pergunta dele é como posso conseguir ter uma boa saúde mental, uma boa autoestima diante de tudo isso que ele tem passado, assim, com todo esse... E mesmo a questão agora da pandemia, com questão do desemprego, né? Então, como que ele pode... Bom, essa não é uma resposta simples, né? Fácil de dar. Eu acho que você está no caminho, você está buscando a Deus, né? Está aqui, está buscando celebrar a recuperação, você está com um acompanhamento profissional, está no caminho. Tenha paciência com você, você tem uma história longa de um processo bem difícil. Então, não é de repente que as coisas se acertam, tá? Sabe? Assim que você pisa e abre a porta e tudo muda. Não, as mudanças são graduais, são gradativas, vai devagar. Exija menos de você mesmo em termos das mudanças. Põe metas curtinhas, metas pequenas. Comece a escrever algumas coisas sobre você, coisas boas da sua vida. Lembre de coisas que já aconteceram, que Deus já fez na sua vida. Vai anotando, faz um caderninho de anotação das coisas que Deus tem feito na sua vida, de gratidão. Porque às vezes a gente fica tão ingrato com tudo que a vida nos deu, e essa ingratidão se reverte em falta de perdão com o outro, porque eu não perdoo a mim mesmo, não perdoo quem fez coisas comigo e também não perdoo quem passa pela minha vida. E quando a gente não consegue perdoar o outro, a gente está preso na outra pessoa o tempo todo. Acorda pensando nela, dorme pensando nela. Isso só traz malefício, né? Perdoar não é fácil. Perdoar quem magoou muito não é fácil. É com a graça de Deus, é isso que eu tenho para te dizer. Muitas coisas que a gente vive na vida, que talvez causem traumas, dificuldades, que precisarão ser superadas pouco a pouco,
sozinho é muito mais difícil. Com a companhia das pessoas, de profissionais, da igreja, de Deus, sobretudo, tem chance de, pouco a pouco, você ali na frente, lembra a corrida de obstáculos, né? Ali na frente, olhar para trás e falar, puxa, eu superei algumas coisas já, eu vou superar outras. Porque a vida não é fácil, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso. A gente não tem não há nenhuma promessa na igreja, na Bíblia. Se você ouvir isso, pode esquecer. Essa promessa de felizes para sempre não existe na Bíblia. Não existe diante de Deus. Só nos contos de fada. E olhe lá, porque o conto de fada termina no casamento, né? Da princesa. Depois não se sabe o que aconteceu. Então, felizes para sempre é só na historinha infantil. Na vida, não é assim. Na vida é dificuldade, às vezes lutas, mas a grande certeza que a gente pode ter é que a gente não está sozinho, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos onde parece que a vida não tem sentido. A graça de Deus, a companhia de Deus, a busca por Deus é uma possibilidade muito importante de ajuda, inclusive agora na pandemia. Tem estudos mostrando que as pessoas estão mais voltadas para a religião e para a busca da espiritualidade nesse tempo. Precisando de companhia, precisando de Deus e buscando a Deus. Então, eu acho que você está no caminho, você está buscando aqui, você está com um profissional, Deus vai fazendo devagarzinho. Tenha paciência um pouquinho e confie em Deus. Amém, amém. Né? Confiar em Deus. A gente fala muitas vezes, você pontuou uma coisa muito interessante, memória, né? A memória, porque muitas vezes a gente fala que pela razão a gente alcança algumas coisas, ou pela emoção, mas a Bíblia fala que é pela memória mesmo, né? Lembrar, né, que você já foi cativo no Egito, por isso trate bem o estrangeiro, né? Tenha memória disso, né? Monte alguma coisa para que seja em memória de alguma coisa, então é a memória, né? Acho que a Bíblia mostra essa terceira opção, né? Resgatar a memória. Bom, falando em... Legal que se a gente pensar nisso, né, Jorge? A Bíblia fala que uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar. Olha que legal. De repente, você pedir para Deus para te ajudar a lembrar do que Ele já fez. Né? Tem um hino muito antigo, muito lindo, que fala, conta as bênçãos, conta quanto Deus já fez. E você vai ficar surpreso de ver quanto que Deus já fez na sua vida. Mesmo com uma vida difícil, com situações que você preferia não ter vivido. Mesmo assim, Deus te preservou e te cuidou. Então, isso que nos anima a continuar. Isso aí. Mais uma pergunta, agora sobre solitude. Além de pensar sobre si nos momentos de solitude, quais ferramentas ou ações podem ajudar no autoconhecimento? Acho que a reflexão é parar para pensar sobre si. Porque a gente não tem esse costume. A gente gosta de pensar sobre os outros, a gente pensa sobre a vida, né, no geral, mas pensar sobre mim, sobre quais são os meus objetivos, sobre as minhas motivações. Às vezes eu faço coisas, mas lá no fundo a minha motivação é outra. Pensar sobre isso, parar para pensar sobre isso, meditar diante de Deus sobre as coisas que acontecem comigo e quem eu sou. Isso talvez seja um bom jeito de aproveitar a solitude, de gostar da sua companhia, né? De gostar de você, porque acho que é isso que Deus nos fez com essa capacidade, né? De quase, como eu falei do quadro, né? Eu olho o quadro e me remeto ao pintor, que o quadro não ficou feito sozinho. Então, à medida em que eu vou pensando sobre mim, tendo tempo comigo, gastando tempo com coisas que eu gosto, isso é importante. Tem gente que faz tudo pelos outros o tempo todo. Eu lembro de uma mãe que falou para mim, eu trabalhei em escola há muito tempo, né? E uma mãe falou para mim uma vez, eu sou mãe 24 horas e não está dando certo. Eu falei, mas tá aí o problema, não dá para ser mãe 24 horas, a gente tem que ter outros tempos com outros papéis. Tem coisas que eu preciso fazer para mim um pouquinho, tem coisa que eu faço para o outro, tem situações em que eu penso sobre o outro, tem situações que eu tenho que parar e pensar sobre mim, e acho que esse tempo de solitude é um tempo que precisa ser aproveitado. Nossa sociedade não é muito, não valoriza muito isso.
Parece que agora um pouquinho mais as pessoas têm falado muito em meditação, né? A Bíblia fala em meditação lá no Salmo 1 faz muito tempo, né? Mas hoje as pessoas têm falado muito em meditação, em parar um pouco, em ficar em silêncio. A nossa sociedade do fazer não é muito, não valoriza muito isso. Tem que estar fazendo alguma coisa, né? Assim, até com criança, a mãe fala que você está fazendo nada, não, vai fazer alguma coisa, não pode ficar sem fazer nada. Contemplando. Tem alguns autores da psicologia que dão muito valor para isso, para contemplação. Contemplar o mundo, contemplar um pôr do sol, contemplar a mim mesmo, contemplar as minhas relações, parar para contemplar, para pensar, para olhar, sem pressa. E acho que nosso tempo é um tempo de fast, né? Tudo tem que ser rápido e superficial. E talvez os laços lá que o Bauman fala, né? Os laços quase desfazendo, talvez também seja resultado disso. Tem que ser muito rápido, né? Então, laço que demora muito, que está muito apertado, vai ser difícil de tirar. Então, põe um laço mais ou menos que aí sai logo. E acho que a gente precisa reverter, como cristãos, né? Reverter um pouco isso. E, de alguma forma, Jesus fez isso, né? Jesus ia para a montanha e ficava lá. E todo mundo procurando onde ele estava. E ele estava com Deus e com ele mesmo. Por bastante tempo, né? É um exercício para todos nós. Vou fazer mais uma pergunta aqui, nosso tempo já está acabando, né? Temos duas perguntas aqui, vamos ver se dá tempo, né? Uma pergunta é, você acredita que existe renovação da mente quando se trabalha na melhora da autoestima ou só ameniza e, dependendo das situações, os sentimentos ou autoimagem retornam? Né? E tem uma outra que fala qual é a medida certa, correta da autoestima, né? Quais são os sinais? Tá, vou deixar essas duas últimas perguntas aí, tá bom? Tá. Bom, vou começar pela segunda. Quais são né, qual é a medida, né? E aí é uma coisa complicada, porque não tem uma medida única. Para cada pessoa tem a sua medida. Quando a Bíblia fala não pense de si mesmo além do que convém, ela está dizendo, está lá em Romanos isso, ela está dizendo tem que pensar sobre si mesmo, só não pode ser além do que convém. Qual é esse meu limite? Qual é o limite entre eu saber que eu sou capaz de fazer alguma coisa muito bem feita, sem arrogância, com gratidão pelo dom que Deus me deu, e por outro lado, eu achar que eu sou incapaz, que eu não sou capaz de nada, esse caminho aí no meio, para cada pessoa tem um limite. É difícil dizer qual é o limite. Uma coisa é certa, quanto maior clareza eu tenho sobre os meus potenciais e sobre as minhas dificuldades, sobre aquilo que eu tenho ainda que crescer, que melhorar, quanto mais eu tenho clareza sobre isso, melhor minha autoestima. Porque eu sei do que eu sou capaz, mas também sei dos meus defeitos, das minhas dificuldades. E aí isso pode me ajudar a equilibrar um pouquinho, sem imaginar que eu vou atingir a perfeição por aqui, né? A perfeição vai ser só lá em cima, mas eu posso ir melhorando, eu acho que o limite é esse, conhecimento e clareza e percepção sobre o que eu posso e sobre as minhas dificuldades. E talvez, à medida em que eu vou conhecendo isso, eu vou me ajudando. As pessoas nos ajudam, às vezes, nos dando, de vez em quando é o cônjuge, de vez em quando são os filhos, que falam os nossos defeitos. E às vezes a gente não gosta de ouvir, né? Mas é bacana, porque à medida que o outro diz o que eu sou, eu posso melhorar. Eu posso dizer, é verdade, eu preciso melhorar nisso aí. E isso vai me ajudando a minha autoestima ser mais clara do que eu posso e do que eu não posso, e ao mesmo tempo me desenvolver. Esqueci a primeira pergunta, Jorge. Você acredita que existe renovação da mente quando se trabalha na melhora da autoestima? Ou só ameniza? Sem dúvida. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala sobre renovação, sobre se despir para se vestir de um novo homem. Então, é possível sim. É possível sim. Claro que, como eu falei para aquela outra pergunta, não é uma coisa mágica, né? De um dia para o outro, tudo muda. Não. É gradual.
Mas é possível sim, né? A gente sabe, tem histórias, exemplos, testemunhos de pessoas que mudaram a vida, que Deus fez uma transformação real na vida. Então é possível sim. Agora, é claro que a gente tem idas e vindas. De vez em quando eu penso que já passei de alguma lição, sabe assim, aquela coisa de passar da lição, você fala, essa lição já aprendi. E aí, quando você se pega, você errou de novo naquela lição. Aí tem que voltar, aprender de novo e ir para frente. Não é um caminho que você vai crescendo sempre. Às vezes a gente volta um pouquinho, vai um pouquinho mais para frente. O bom é que a gente, primeiro, não está sozinho, e segundo, Deus nos conhece. Deus sabe da intenção do coração, da gente querer melhorar e querer acertar. E, claro, errando, porque nós somos humanos, né? Então, a renovação pode acontecer sim, mas de vez em quando pode ter uma voltazinha, né? A gente precisa ficar atento, para não voltar na lição número 1, né? Você já estava na lição 10 e volta lá na número 1, não, volta na 9 e depois vai de novo, vai para a 11ª, e aí a gente vai crescendo, é assim, eu acho, né? Não é fácil não, na prática é muito mais difícil do que na teoria, mas são coisas que a gente pode ir pensando juntos, né?